Olha, vocês vão ficar assustados. É assustado. Por quê? Vocês sabem já quais os canais que nós estamos falando, quais as pessoas que nós estamos falando. E eu falei há 2 meses atrás que era daqui para pior. Irmãos, parece que eu profetizei. Sabe o que essas pessoas andam fazendo e andam enganando as pessoas que eram pessoas que estavam no meio da gente, sabe? Que tinha comunhão, aspas, né? Era tudo uma falsidade. Essas pessoas estão negando que Cristo é o ancião de dias. Anota aí, Cristo não é mais o ancião de dias. São trinitarianos, mas Cristo não é mais um ancião de dias. Eles estão colocando o trono branco antes do milênio. Irmãos, chega uma hora que a palhaçada tem que ter limite. Colocar o trono branco antes do milênio e torcer o Apocalipse 20 por Daniel 7, isso daí já não é mais motivação de ensinar a palavra. Assim, deram a mão para Romilson Ferreira, para Neemias Gomes, deram a mão para o calvinismo e a milenismo e estão lá fazendo a festa, achando que estão ensinando. Na verdade, a motivação não é ensinar, é só refutar a gente, mas refuta com a Bíblia. Irmãos, pegar o trono branco e colocar antes do milênio, isso é uma heresia. Isso está muito bem definido na palavra. Não precisa reinventar a roda. Não é verdade? Mas não para por aí. Agora mortos vão ressuscitar na primeira ressurreição, mortos fora de Cristo. Vão ressuscitar para serem julgados no trono branco. Aí você não sabe se a pessoa é pós-milenista, pré-milenista, você não sabe mais. Porque isso não bate nem com pré-milenismo, nem com pós-milenismo. É uma salada de um monte de coisa. E você sabe por que de tudo isso? Porque querem refutar lá o templo de Ezequiel. Ou seja, acharam um absurdo nós falarmos e provarmos pela Bíblia os sacrifícios de animais no milênio. Aí então a gente deu os argumentos, não é? Se a Nova Jerusalém não estiver na terra, tem que ter um outro templo, que seria o templo de Ezequiel. E se o templo de Ezequiel estiver na terra, nós temos que ensinar o porquê daqueles sacrifícios, as medidas do templo e todas aquelas coisas que vocês cansaram de ouvir. Tem que ensinar, não é? E eles não ensinam isso. Eles pegam textos onde dá para espiritualizar e torcer as coisas, e nós vamos mostrar isso aqui para vocês hoje. Como é horroroso um negócio desse. Não é questão de apenas não concordar com a gente. É questão que aí já virou heresia. Entendeu, irmãos? E heresia tem que ser combatida sim. Tá ficando já um negócio absurdo. Não é verdade? E aí, já que supostamente não vai ter o templo de Ezequiel aqui na terra, então eles têm que colocar a Nova Jerusalém. Mas nós demos argumentos já várias vezes para vocês que a Nova Jerusalém ela está depois do trono branco. Depois. Aí, esse foi o argumento que a gente repetiu. Então, como eles cansaram de ouvir isso, sabe o que eles fizeram? Pegaram o trono branco, a linha do tempo do milênio, colocaram o trono branco antes do milênio, mortos, ímpios, ressuscitando antes do milênio, para aí sim poder colocar a Nova Jerusalém na terra. E para isso tiveram que tirar o título de ancião de dias de Cristo. Se isso para vocês não é heresia, eu não sei o que vocês pensam da palavra. Mas para mim é uma heresia pesada. Romilson Ferreira, justificado. Nem o Romilson Ferreira faz uma cagada dessa com as escrituras. Então vamos lá, nós vamos entrar nos assuntos e a nossa missão para vocês é provar que essas coisas estão completamente erradas. Eu não posso ler o Daniel capítulo 7 de maneira linear e ler o Apocalipse 20, 21, 22 de maneira bagunçada. Você sabe o que eles fizeram? Eles foram lá em Daniel 7 e disseram que Daniel 7 que está com a linha do tempo correta. Apocalipse 20 está fora de ordem. Isso que eles fizeram é a prova mais clara de que existe o templo de Ezequiel no milênio. Sabe por quê? Porque senão você vai ter que realmente confessar isso. Tira o título de ancião de dias de Cristo, primeira heresia. Pega o trono branco, coloca antes do milênio, segunda heresia. Ressuscita ímpios no tribunal de Cristo, terceira heresia. Lê o templo de Ezequiel todinho e fala, isso daqui é Nova Jerusalém, quarta heresia. Você vai ter que confessar isso. E tem mais uma heresia que eles não tiveram coragem de confessar. A Jerusalém de baixo tem que ser a Grande Babilônia. Porque qualquer cidade da terra está sendo destruída porque ela está representada, tipo na categoria de Grande Babilônia. Quando o anjo derrama a sétima taça,
disse que houve um grande terremoto, caíram as cidades das nações, não é só uma, caíram as cidades das nações e houve pedra sobre ela. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar para ela o cálice da vingança. Então, se Jerusalém, a de baixo, está sendo destruída, ela tem que ser a grande Babilônia também. E Deus, quando fala de restaurar Jerusalém, é uma promessa mentirosa. Porque a Nova Jerusalém, ela está pronta antes da fundação do mundo. Não tem nada para ser restaurado lá. Mas quando Deus fala de restaurar uma Jerusalém, de que Jerusalém ele está falando? De que Jerusalém, o profeta Zacarias está falando. Então, vocês têm que confessar tudo isso para dar crédito ao outro lado lá. É o canal Desgraça e Falta de Conhecimento e o canal que não é o Reino de Deus. Eu tenho que falar isso com todas as palavras. Isso é heresia e heresia pesada. E vou falar mais uma vez, é daqui para pior. Escreve isso, é daqui para pior. Porque se não tiverem humildade para reconhecer esses erros absurdos a nível de Romilson Ferreira, é daí para pior. Não é a nossa vontade, mas é o caminho que eles estão seguindo. Agora nós vamos pegar os textos, ler, nós vamos trocar pensamentos, fazer as perguntas e nós vamos mostrar quais foram os argumentos que eles usaram para conseguir essa façanha, tirar o título de ancião de dias de Cristo para poder pegar o trono branco e jogar na terra agora. O livro de Daniel é o livro que estava selado até o tempo do fim. Pode ver que o livro de Daniel acaba com essas palavras, né? Acaba não no último verso, mas acaba lá no finalzinho do livro, está escrito: esse livro está selado até o tempo do fim. Sele essas palavras. E o livro do Apocalipse já começa falando que não tem selo nele. E repete isso 2 vezes se eu não estiver enganado. Então o livro de Apocalipse que tira o selo de Daniel, não é o contrário. Eu não posso usar esse argumento horroroso que nem foi usado lá. Irmãos, no Apocalipse 20 nós não temos o quadro completo, mas em Daniel 7 nós temos. Eu não posso falar essa besteira, porque senão, vamos ler Apocalipse 19 e o que acontece? As bodas do Cordeiro, elas estão chegando depois da grande tribulação. E aí, bate palma para isso, né? Fala, olha irmãos, eles mesmos falaram em vários vídeos, tá aqui, ó, provado, bodas do Cordeiro depois, porque tem linha do tempo, não antes. Aí chega em Apocalipse 20 e não vale mais. Vamos pegar o trono branco e jogar antes, porque é a gente que decide quando a gente quer fazer isso.